O movimento renovador, ele é um gatilho para alçar um aproveitamento de tempo e de recurso, enquanto aqui nessa plataforma. E quando se fala da busca de aproveitar e de fazer mais e melhor, algo que releva diante de mim é a bênção da presença de Jesus espiritual, que tem cuidado e auxiliado desde o momento em que a massa incandescente formava, junto com seus prepostos, esse orbe, e varou os Evos, chegando a esse momento em que o Cristo está no leme da embarcação desse orbe e se faz sentir e compreender pelo Espírito de Verdade, que é essa falange que tem nos instruído, nos orientado via terceira revelação, que é a luz que o Espiritismo projeta sobre nós. Quando se fala na presença dessa pleiade iluminada de espíritos que, sob a égide do amor mantenedor augusto do Cristo, há uma preparação e uma destinação que ocorreu. Veja, a Terra está no momento de transição, ela foi pensada, urdida, para ser uma habitação para espíritos ainda comprometidos perante a lei divina, mas fatalmente chegará aquele momento onde vai soar uma morada de espírito depurado. E isso diz de um preparo que eu recebo para fazer esse galgue. Naturalmente que eu estou mais próxima do bárbaro, do animalizado, do que do anjo. Por isso se faz sentir na minha psicosfera e no meu movimento o alcance, o entranhamento da vibração sombria, que cabe a mim talhar virtude
em meio a isso. Por isso que quando se considera o atributo do anjo, é algo ainda inabordável para mim. Mesmo porque o Espírito Puríssimo, ele vê a Deus, compreende a Deus e age diretamente da orientação do próprio Deus, como Jesus, o médium de Deus. Para aquele que ainda está numa escala inferior à de um Espírito Puríssimo, ele vai agir com autorização, conforme o escopado e planificado por um espírito superior a ele. Mas, enquanto atributo da condição angélica, não é possível abordar e compreender isso com a minha pífia capacidade de visão e análise enquanto um espírito inferior. Por isso, o Cristo de Deus, ele envia prepostos para me auxiliar, para que seja possível eu assimilar alguma coisa da lição, haja visto meu impedernimento, a minha recalcitração, a minha reincidência na lama. Mas, mesmo tendo capitulado diante da prova, eu estou aqui de novo. E essa questão da comunicação e recepção de orientação do benfeitor diz especificamente que eu preciso entrar em contato com o meu anjo da guarda, que é aquele que me acompanha, talvez já por várias encarnações, que esteve comigo e me ajudou na preparação e naquilo que combinei, prometi, em como tem sido a minha trajetória até aqui. Ele vê coisas em mim que eu esqueci, não tenho acesso. Mas ele tem isso aclarado num golpe de vista e por isso pode me auxiliar e me apontar caminho. Naturalmente que, se ele percebe que há um impedimento da minha parte, que eu insisto em agir conforme a minha diretiva, ele se afasta, mas não me abandona. Se eu o chamo, ele volta e, com isso, continua o contato comigo para me ajudar. Porque eu, ao voltar para cá, não venho abandonada ao léu. O espírito, por isso, ele já não necessita de um anjo da guarda, um guia, um protetor, pela condição que ele alçou e rasgou, em termo evolutivo, no atributo de um ser angélico. Até pela condição que esse espírito vive e que é aquilo onde ele se movimenta, que dispensa que haja alguém o ajudando, porque não existiria mais a sombra nele,
porque ele saiu dessa condição de sombra, de dolo, e está numa esfera reluzente. Mas para mim, que ainda tenho a sombra dentro de mim, que sou um espírito inferior, com dificuldade, com débito, que pesa sobre a minha economia moral, que preciso diluir. E por isso a urgência de não complicar ainda mais a minha situação enquanto estou aqui. Haja visto que o objetivo é ir fazendo esse amainamento, essa dissolução da minha dívida, via minha atitude nobre, serviço no bem. Somente que, ao adentrar aqui, vai acontecer de eu ter um esquecimento da minha trajetória enquanto espírito, que fica fugidio para mim o que vivi, aquilo que tenho como reentrância de tendência à queda. E por isso eu vou precisar de um acompanhante, alguém que me auxilie para me lembrar coisas essenciais e para me ajudar e me fortalecendo via talho nobre do meu suor, do meu empenho. Por isso que a experiência de interagir com o anjo da guarda, ela é essencial, imprescindível. Ele sabe que eu tenho dúvida, que eu tenho questionamento, que eu preciso ser orientada, receber conselho, direção, placa. E ele está à minha disposição. Mesmo que exista uma fragilidade da minha parte de assimilar o que ele me diz, identificar aquilo que vem dele, porque eu posso sofrer mistificação, interferência obsessiva pela minha condição. Mas ele sabe disso. E na pauta do meu esforço de receber a intuição, a inspiração que venha dele, isso vai ajudar a fortalecer, cimentar uma atuação dignificadora na minha vida. Por isso que a experiência de interação com o protetor vai me ajudando a delinear e separar, a adiar. Daí vai acontecer de, quando eu tiver com alguma questão e mentalizar aquela situação que me aflige, o benfeitor, ele tem 1000 modos de me levar a pegar um Evangelho segundo o Espiritismo e abrir no ponto que eu preciso, onde vai ter uma resposta para mim, ou uma orientação. Por isso esse cuidado com que eu mentalizo, aonde eu coloco meu desejo, porque isso é acompanhado pelo benfeitor e é respondido. Às vezes eu não precisaria formular numa frase o que me inquieta e aquilo que preciso de uma direção, mas de eu mentalizar, o benfeitor
e desejosa de ter uma palavra dele acerca de tal situação, aquilo de alguma forma se faz resposta para mim, desde que eu tenha esse desejo sincero e tenha uma disciplina nisso. O próprio momento de oração, que pode ser que não passe necessariamente por uma palavra que disse, mas por uma direção do meu pensamento para captar aquela resposta, e ela vai acontecendo para mim, eu consigo perceber. Por isso que o pensamento nobre ao longo do meu dia e a ensanche, um empenho de recolher o que é distribuído em beneplácito no meu pote, vai me ajudar a fazer essa diferenciação. E por isso eu preciso me habituar a questionar o benfeitor. Naturalmente que eu não vou começar a ficar 24 horas fazendo questionamento, até porque eu preciso demonstrar que estou aferindo e assimilando a lição, que me leva a ter uma desenvoltura moral para agir no bem e oferecer serviço nobre via meu esforço e aprendizado. Porque o benfeitor me deseja avançando e criando essa experiência moral no bem que facilita, até para que ele me acompanhe, que eu vou dar menos trabalho para ele, desde que eu assuma aquilo que precisa de movimento nobre, faça essa ensancha comigo, abra esse ruela, essa trilha, e vá em busca dessa prática nobre. Com isso, o benfeitor, ao perceber o meu empenho de ficar em pé por mim mesma, me auxilia. Porque eu estou sendo ajudada, continuarei sendo, porque preciso de auxílio constante, mas em demonstrando isso, facilita para que eu possa assimilar mais, aprender mais e avançar mais. Mas aquilo que eu ainda trago de questão, de dúvida, de suspeição, de obnubilação, é importante que seja colocado diante do benfeitor, que vai me olhar e se prontificar naquela diretiva. E quando acontece essa captação, isso facilita. Tinha um rapaz que ele estava tentando sair pela porta espetacular de um suicídio indireto, onde ele estava se envolvendo em situação perigosa. Inclusive, eu relatei um pouco disso no Cacau de ontem, do livro O Céu Pode Esperar. E
ele ia em busca e mergulhava em situação perigosa, enfrentando o perigo, o risco, e o anjo da guarda avisava para ele se afastar, que aquilo era perigoso, mas ele não dava ouvido. E várias vezes esse anjo da guarda pedia para ele, para dar sossego para ele. Por causa da sobrecarga de trabalho que ele tinha, pelo fato desse protegido dele ter essa insistência em sair pela porta do túmulo. Isso mostra que eu posso facilitar para o meu anjo da guarda, para o meu esforço. E isso, por sua vez, vai redundar num passo bem dado menos difícil para mim. Porque se o meu anjo da guarda vê que eu estou me esforçando e estou conseguindo avançar, ele me secunda. E vai poder, per si, disponibilizar maior cota de conexão comigo, de orientação, de instrução. Por isso que a presença do benfeitor precisa ser valorizada por mim e buscada. Porque se eu deixo por minha conta, a minha conexão vai ser com o espírito sombrio, porque eu estou mais próxima dele. Quando se fala aqui em desequilíbrio, dor, desatrelo, ódio, é facilmente entendível por mim, pela proximidade que eu estou disso, evolutiva mesmo. Porque ontem eu estava chafurdando na vingança, na desdita, no caos. O despertamento, para mim, aconteceu há 24 horas do meu processo evolutivo. Que eu abri o olho para ver quem está do meu lado, para enxergar a necessidade do outro, para tentar compreender a mim mesma melhor. Isso soou no último momento derradeiro da minha trajetória. É recentíssimo. Por isso que, quando se fala no sofrimento de um desencarnado, na situação que ele está ao ter saído pela porta do túmulo, depois de um crime, de um autocídio, de um acidente de avião, isso é próximo de mim, fácil de eu fazer uma leitura dessa situação e me colocar no lugar de quem está ali. Pela proximidade vibracional mesmo. E vai me alertar da necessidade, do imperativo de elevar, de buscar altura, alma santificada, alma elevada. Aquele que pode me ajudar a sair da minha sombra, vencer ela. Porque mesmo quando eu tenho essa disposição de interagir, confabular com o benfeitor, eu posso receber interferência de espírito obsessor, mistificador, que tenta me enganar, me fascinar,
Por isso o momento que a gente desperta depois do sono é delicado. Porque quando eu durmo, meu espírito ele entra em contato muitas vezes com coisas que ele viveu em outras existências, piores do que o momento que eu estou vivendo, que me predispõe à hipnose sombria, fascinação hipnótica, a reviver algum duelo que ficou lá atrás e que ainda não dissolveu de todo, a ter alguma interação que é perturbadora para mim. Por isso, ao acordar, eu preciso rezar, pedir Jesus para poder abençoar meu dia, abrir meu caminho, para que eu possa fazer o bem naquele dia. E ao dormir, pedir que Ele me leve para um local de aprendizado, serviço nobre, porque o meu espírito, em se desprendendo do corpo, enquanto durmo, ele vai ter contato com o que ele viveu e que, enquanto eu estou na vigília, eu não lembro. Mas o meu espírito pode ter contato com isso enquanto dorme, porque ele se desprende da limitação do corpo denso de carne. Por isso que quando eu acordo, eu estou numa condição vulnerável, que precisa receber o bálsamo da prece. E o desencarne tem uma similitude com isso, porque quando o espírito ele desencarna, no caso era uma alma, porque estava o espírito encarnado no corpo. Quando ele libera do corpo e volta a ser o espírito, e não encarnado esse espírito no corpo, mas só o espírito, ali levando o perispírito, que vai com ele entra em contato, muitas vezes, com coisas que ele já viveu lá atrás. Por isso pode ser um momento de tanto aturdimento, desencarne, confusão e dor. E isso diz da importância de rezar por aquele que desencarna, que está no astral. Porque eu não sei qual a situação que ele pode estar, o que ele pode estar vivendo. Já visto que conforme a forma como ele saiu daqui e o contato com o que ele teve do pregresso dele enquanto trajetória de espírito, isso pode significar um aturdimento muito cruel. Que em recebendo o bálsamo da minha prece vai ser um refrigério para ele, um alívio, um consolo, um fortalecimento. Naturalmente que vai ter um momento que ele vai ser recolhido, ele vai passar por um tratamento, um auxílio, mas existem multidões compactas de desencarnados em regiões de dor. Eu não posso fechar o olho para isso e ignorar, porque seria falta de caridade da minha parte. Que sou chamada a orar por quem está numa situação de sofrimento, de angústia, de pavor, de infortúnio, seja encarnado ou desencarnado. Porque da minha vez, quando eu for chamada, eu vou precisar dessas orações no momento do meu trespasse e desse auxílio para que eu lembre da prece, para que eu possa buscar a luz. E em meu aturdimento de sair do corpo de carne e ter um recontato com situação inusitada, que dá defesa para mim. Por isso a prece ela é um imperativo na minha vida. Porque quanto mais eu me habituo à prece nobre, de coração, auxiliativa, com desejo de verter isso na direção do outro, mais isso se faz cristalino, jorrado de mim, quando eu vier a sair daqui pela porta do túmulo, porque é algo que me habituei, e por isso pode jorrar mais fácil do meu psiquismo, da minha memória. A oração em conjunto, a rede de oração, isso é algo que o Espírito de Verdade orienta
por saber que nessas redes de oração, de sinergia, muitos podem ser alcançados e aliviados. A começar por aquele que faz parte de uma rede assim, seja do passe à distância, o evangelho no lar diário, água fluidificada. Eu vou lá, ponho um pouquinho no meu filtro. Que isso tem princípio fluidificado que vai atuar no meu perispírito e é uma energia que me fortalece, que me predispõe para essa boa luta, essa boa lembrança. Que enquanto mais eu faço, mais sobrepõe a sombra que eu trago de ego, de queda, de delinquência que trago na cicatriz do meu perispírito. Então, esse bálsamo superlativo que consola ao lado da lágrima, o deserdar da sorte. E nessa rede oracional superintende uma edificação, uma destinação, um fio, um feixe imperecível. Que acalma, alivia, é uma pujança no bem. Que é um positivo de regeneração, reajuste, burilamento. Porque na dor existe um rasgo que, se me pega aberta para aquilo que me fortalece, como energia boa, a prece, eu corro menos risco de enlouquecer, de desequilibrar nela. Isso é efeito de um refrigério de paz na chapa tirintando de 2 faceiro que possa trazer. Porque o fronteiriço obsessivo renteia. Isso vai me auxiliar a talhar essa virtude no disparate, abonar essa luz no vagueiro do desespero, do pavor, do infortúnio, a espiritualizar a verdade.